Bem-vindos à nossa aula de contabilidade comercial. Hoje nós estamos no roteiro 19 e vamos falar sobre a contabilização da folha de pagamentos. Nas aulas anteriores, nós vimos alguns conceitos teóricos, relembrando aquilo que a gente já tinha aprendido em RH no passado. E na aula passada, eu fiz questão de pedir que vocês pesquisassem duas tabelas específicas. Uma, a tabela de contribuições aqui para o INSS, para a Previdência Social, e a outra, a tabela do imposto de renda. Até a tabela do INSS eu coloquei essa aqui, ó, como era e como ficou. Por que eu pedi que vocês pesquisassem isso? Porque se você olhar o livro, ele vai trabalhar essas tabelas, essas alíquotas aqui. E olha que o nosso livro é a 30ª edição, a edição atualizada. Mas esse ano mudou em março e passou a ser essas alíquotas aqui, tá? Então, por que eu quis que vocês pesquisassem isso? Coloquei lá tabela vigente. Porque vocês que vão trabalhar na área contábil têm que ficar sempre atentos para as alíquotas vigentes. O pessoal da RH vai montar a folha de pagamento, vai colocar lá o salário, hora extra, adicionais, reflexo no DSR, aquela série de coisas que a gente estudou em recursos humanos ano passado. Vão colocar os descontos aqui, né? Só que você, como contador, não pode alegar ignorância. Você tem que confirmar se eh, as alíquotas estão vigentes, são as alíquotas vigentes, tá? Ou pelo menos, acho que eu já falei isso em outra aula teórica, tem que estar muito bem alinhado no seu local de trabalho, onde termina a responsabilidade do RH e onde começa a responsabilidade da contabilidade, tá? Como empresa maior, mais segmentada, seria dentro de um setor fiscal, bom? Então, fiquem sempre atentos, gente, porque você vai pegar vídeos aí atuais em que as pessoas estão usando essas alíquotas, tá ok? A de imposto de renda é a mesma desde 2015, tá? Desde 2015. Então, não mudou muito, mas pode mudar a qualquer momento, tá bom? Bem, vamos lá. Então, aí no livro, na página 288, fala sobre a contabilização da folha de pagamento, dentro do capítulo 12, que é um capítulo que aborda o regime de competência. Então, o regime de competência vai, bem a grosso modo, vai nos mostrar que no mês em que ocorre uma despesa, eu preciso apropriar, preciso reconhecer essa despesa, ainda que eu vá pagar isso num outro momento. E a folha de pagamento é assim: a gente fecha, a gente reconhece a, a nossa despesa, né, de que temos que pagar essa despesa, geralmente no último dia útil do mês. Ela é lançada. Vamos supor, dia 30 vai lançar a folha. Então, nós estamos no mês de, vamos supor, estávamos no mês de agosto e reconhecemos que os empregados trabalharam no mês de agosto, que nós temos uma obrigação de pagá-los e após pagá-los aquelas outras consequências, né, em decorrência desse pagamento, as contribuições tanto dos empregados quanto do próprio empregador que vão advir desses salários. Então, a gente precisa, ali no último dia útil do mês, reconhecer. Isso é fazer a apropriação. Reconhecer que temos esta obrigação de pagar a dívida, de pagar uma dívida. E no mês seguinte, geralmente dia 5, vai ser efetuado o pagamento. Aí sim, nesse dia, vai sair o dinheiro lá da conta da empresa e fazer e liquidar esses pagamentos, tá? Mas a gente precisa, o regime de competência diz isso. Se o empregado trabalhou no mês de agosto, eu não posso jogar isso lá em setembro,
efetivar no dia de pagar para ele. Eu preciso reconhecer que foi em agosto que ele trabalhou, então até o último dia de agosto, eu vou fazer por competência, uma competência do mês de agosto, eu vou reconhecer a minha dívida e a minha obrigação de agosto, mesmo que eu pague em setembro. Então, para isso que serve a tabela. Vocês vão perceber aí que os dados que estão na tabela da página 289 estão desatualizados. Então, ele pega lá, por exemplo, o INSS e ele vai jogar aí 8%, ele vai trabalhar com aquela tabela anterior, tá? A tabela de 8, 9 e 11. E assim sendo, vai dar. Eu vou usar os mesmos valores que estão no livro, só para referência, mas já abri o vídeo explicando para vocês que esses valores aqui são desatualizados, tá? Eu só vou manter para vocês poderem seguir o livro. O imposto de renda tá mais estranho ainda, né? Ele joga aí R$600, que R$600 é 20% de 3 mil. A alíquota nem existe, né? Mas eu não sei exatamente como que ele chegou nesses R$600, mas eu vou deixar aqui, tá bom? Então aqui não tem, vamos por 0. R$1.200. Vales, nenhum momento é falado sobre isso, mas eu fiz questão de deixar aqui para lembrá-los, né, que às vezes o empregado tem o adiantamento salarial. Iria aqui o valor que já foi adiantado. E o autor aí do livro também coloca aqui alguns valores de salário família. Depois puxa aqui o líquido a receber. Então, o que é o líquido a receber na folha? Total de salários menos os descontos, INSS, imposto, vales não tem, né? Mais menos o desconto, mais o salário família, tá? 2.260 primeiro. Deixa eu ver se fechou. Tá igualzinho. E o líquido da folha de pagamento é 8.105. Você, colega contabilista, não se preocupe com os dados aqui particulares, tá? Empregado por empregado. O que importa para a contabilidade são esses valores totais aqui, ok? Não são os valores individuais. Os valores individuais são de responsabilidade lá no RH, porque eles vão emitir um holerite, a pessoa vai comparar com o que ela recebeu, ok? A contabilidade vai se ater a esta linha aqui, ó, totais. Vou pintar de verdão aqui, tá bom? Indo lá na página 290, ela já abre com uma nota que diz assim: os valores descontados dos salários dos empregados para a Previdência Social, isso também serve para o imposto de renda, variam de acordo com a faixa salarial de cada um. E ele ainda coloca assim, o autor, ó, correspondem atualmente a 8%, 9% ou 11%. A faixa salarial estipulada para efeitos de cálculos, bem como os percentuais a serem aplicados, podem ser alterados frequentemente pela legislação previdenciária, tá bom? Então, sempre presta atenção nas tabelas vigentes de INSS, de Imposto de Renda, de Salário e Família, tá bom? Já fiz uma anotação aqui ao lado sobre os encargos patronais sobre folha. Porque aqui, ó, deduções, a gente tem as retenções, aquilo que a gente vai reter do empregado, descontar do empregado,
mas não vai ficar para a empresa, vai ser repassado para os órgãos. Porém, além desse repasse da parte do empregado, existe a parte do patrão, e tem esses encargos patronais, que aqui, ó, no livro, ele coloca 26,8% para a previdência e 8% para o fundo de garantia. Porém, gente, coloquei aqui o asterisco, de acordo com a atividade. Isso depende do regime da empresa, regime de apuração, depende da atividade da empresa, tá bom? Então, nós vamos usar isso, mas também é algo que a pessoa responsável da parte fiscal da contabilidade vai ter que estar sabendo de qual é a atividade da empresa, quais são os impostos que aquela empresa recolhe, bom? Então, muita atenção com isso aqui também. Vamos lá, então. O que nos interessa? Aprender a fazer os lançamentos. Primeiro lançamento vai ser isso aqui, ó, total do salário, tá? Tem que bater, é dessa linha aqui, ó, total do salário. Como que a gente lança isso? Eu vou deixar um pouco maior aqui o zoom. Então, como é que a gente faz esse lançamento? Estamos lá na página 290 do livro, onde diz assim: contabilização. Na folha de pagamento constam, letra A, total dos salários brutos. Letra B, deduções dos salários brutos, retenções da folha. E salário família e o líquido a receber. Então, nesta folha de pagamento, tem 1, 2, 3, 4, 5 informações que a contabilidade vai trabalhar para registrar nos livros próprios, livro diário e livro razão. Primeira, então, é salários, total do salário bruto. No último dia útil do mês de referência, o setor de contabilidade, mediante a folha de pagamento que ele recebeu do setor do RH, efetua os seguintes lançamentos. Número 1, lançamento 1, apropriação do valor bruto da folha, desses 10 mil. Como é que eu lanço esses 10 mil? Olha, eu vou lançar com essas duas contas. Salários, isso é uma conta, tá vendo essa letrinha D aqui? Salários a salários a pagar. Então, a despesa de salários e eu vou creditar a minha obrigação. Reconheço uma despesa e aproprio uma obrigação. Histórico, pela elaboração da folha de abril. Aqui neste exemplo é abril. Pela elaboração da folha de abril. Então, por exemplo, se poderia ser de abril de 2020, tá? 10 mil reais, ó. É este valor aqui. Feito isso, a gente vai passar a apropriação das retenções de folha. Mas eu já vou pegar esses 10 mil e vou lançar aqui, ó, número 1, lançamento 1, 10 mil. Aqui, vou colocar aqui, tá? Letra D para vocês lembrarem. Isso aqui é uma despesa. E vou acreditar aqui nessa conta de obrigação, nessa conta do passivo. 10 mil, registrei. Lançamento 2. Agora eu vou debitar salários a pagar. Eu vou diminuir aquela obrigação que está lá. Por quê? Porque dentro desses 10 mil, que teoricamente eu pagaria, é a soma que eu pagaria para estes 5 empregados, na verdade eu não vou pagar 10 mil. Por quê? Porque eu vou descontar do salário deles estes 800 e estes 1.200. Então, colocamos lá. Salários a pagar a diversos pelas retenções conforme folha. O que são mesmo retenções? São descontos que serão repassados para os seus órgãos próprios. Se é previdência, para previdência. Se é imposto de renda,
para a Receita Federal. Se é, por exemplo, alguma coisa de sindicato, para aquele sindicato de classe. Se é um desconto de coluna de férias, né, de algum órgão, eu vou repassar para aquele órgão, tá bom? Então, os salários adversos pelas retenções, forme folha. E quem são esses diversos? Eu tenho diversos, né, destinatários é a palavra, diversos destinatários. INSS, imposto de renda, aqui neste exemplo, mas lá no exemplo da aula teórica eu também tinha os sindicatos, eu também tinha os órgãos de classe lá. Então, a gente tem aqui. Olha o nome dessa conta, gente. Vai sempre usar esse nome, tá? Dependendo da empresa, pode mudar alguma coisinha aqui no nominho, tá? Na nomenclatura da conta. Aqui é a contribuições de previdência a recolher, uma conta do passivo. E aí vem o histórico, né? Alíquotas retidas dos empregados conforme tabela vigente, R$ 800. Aqui não tá igual do livro, tá? Coloquei o que eu queria colocar. E a outra conta que vai ser creditada é imposto de renda a recolher. Imposto de renda retido dos empregados conforme tabela vigente 1.200. Então, ó, segue o raciocínio. Primeiramente, eu apropriei que eu tenho 10 mil, reconheci que eu tenho uma despesa de 10 mil com salários e lá no meu passivo eu coloquei em salários a pagar. Num segundo momento, no segundo lançamento, eu explico esta situação. Eu entro no detalhe e falo assim: na verdade, não são 10 mil no meu passivo na conta salários a pagar. Só uma parte que vai para os empregados. Uma parte disso aqui, lançamento 2, é referente às contribuições de previdência. Então, R$ 800 daqui são referentes às minhas contribuições de previdência. Então, eu vou pegar e vou acreditar no lugar certo. Aqui, 800. Só que não para por aí. Tem 1.200 que é do imposto de renda a recolher. Então, aqui 2.200 refere-se ao imposto de renda a recolher. Percebam que na hora que eu somar aqui lá no meu passivo, no crédito, eu continuo tendo os 10 mil. Só que agora não está tudo em salários a pagar. Aqui eu só vou mudar, né, de 800 para R$ 2.000, tá? Que é a soma desses 800 mais esses 1.200, dá um total de salários a pagar de 2.000. Então, na bem da verdade, eu tenho 10 menos 2. 8.000 em salários a pagar, 1.200 em imposto de renda a recolher e 800 em contribuição previdenciária a recolher, tá? Então, continuo tendo 10 mil lá no meu passivo, só que já que estou fazendo a apropriação, vou fazer uma apropriação bem certinha, bem detalhada. Vamos continuar. Então, a gente já fez isso e agora com esses 2 mil, a gente apropriou esses 800 aqui e esses 1.200 aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se fica legal. Vou colocar assim, ó, uma seta. Mostrando que esses 800 estão aqui e que esses 1.200 estão daqui. Tá? Então,
Então, agora a gente vê da onde sai, né? Qual a correspondência. Falta esse 150 e falta esse 8.150 aqui. Vamos continuar então. Bom, feito isso, professora, aqui a gente poderia desmembrar, colocar assim, ó, salários a pagar, a contribuições de previdência a recolher, R$ 800. Aí um outro lançamento, salários a pagar, a imposto de renda a recolher, R$ 1.200. Pode sim, tá? Estou usando aqui para a gente lembrar os lançamentos, tá bom? De segunda fórmula. Mas aqui a gente pode usar tanto uma forma contra a outra, tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai apropriar os 150 lá do salário família. Como é que é feito isso? Aqui também. Contribuição de previdência. Vamos lembrar da última aula. O que é o salário família? O salário família é um valor que o empregado vai receber. Então eu vou pagar para ele, lá eu empresa, vai parecer que fui eu que paguei, mas eu vou poder depois descontar isso na hora de repassar, né, de recolher as retenções para o INSS, para a Previdência, tá? Então, ó, eu venho aqui, contribuição de previdência a recolher, eu deveria recolher 800, mas espera aí, eu estou pagando 150 de salários a pagar. Então, eu vou fazer um toma lá da cá, né? Eu vou lançar aqui, ó, terceiro lançamento. Quem tem que pagar são eles. Então, eu vou diminuir o valor que eu tenho que recolher, esses 150. Mas da onde vai sair esse dinheiro? Vai sair aqui dos salários a pagar. A bem da verdade, eu vou pagar, tá? Mas eu vou diminuir lá na minha conta de contribuição a recolher, como a gente falou na aula teórica, tá? Isso aqui é a prática. Quarto lançamento. Até aqui, ó, a gente já lançou tudo que tem aqui, ó. O que faltava, deixa eu deixar menorzinho só para vocês vislumbrarem aqui. Ó, os 10.000 estão no nosso primeiro lançamento. Os 800 e os 1.200 estão no nosso segundo lançamento. Os 150 está no nosso terceiro lançamento, tá aqui. Inserir. Forma. E nesse momento aqui que eu já lancei tudo, se eu vier nessa conta aqui, salários a pagar, ó, e fazer os totais, aqui do lado devedor eu tenho 2.000. Copio aqui. Do lado credor, momento. Eu tenho 10.000 mais 150.000. Então eu tenho aqui 10.000 mais 150. 10.150. 10.000 menos 10.150 igual, né? 10.150 menos 2.000 serão 850. Vou aumentar para vocês verem melhor. Uma vez que eu já lancei tudo isso, 850 com 850. Aqui, 850 para 850. Beleza. Então, eu fiz todos os lançamentos da folha de pagamento dos funcionários. Agora vem essa parte aqui, ó, a parte patronal, que neste exemplo do nosso livro, a gente vai trabalhar com 26,8% para a Previdência e 8% para o FGTS.
calculado sobre o total bruto do salário, não é sobre o líquido, é sobre o bruto. Qual que é o meu total bruto? 10 mil. Então, vai ser 26,8% de 10 mil. Vou fazer a continha aqui. 26,8% de 10 mil, que vai dar 2.680. E 8% de 10 mil para o FGTS, que vai dar R$ 800. Então, agora eu vou fazer este lançamento. Pode ser um lançamento só, encargos sociais adversos, ou pode ser 2 lançamentos. Encargos sociais a contribuições de previdência a recolher e encargos sociais a FGTS a recolher. Aqui eu fiz separado, como no livro, tá? Mas pode ser também diversos. Então, encargos sociais é uma conta de despesa a contribuições de previdência a recolher. Eu continuo usando essa conta aqui. Bom, então, lançamento 4. Debito essa despesa no valor de 2.680. Credito a minha contribuição a recolher. Aumentou de novo. 2.680. Ali. 26,8% sobre folha, referente contribuição patronal, valor. Quinto lançamento, que poderia estar aqui, né, como diversos, encargos sociais, de novo, a FGTS a recolher. Então, quinto lançamento, R$ 800. E eu vou lançar aqui o crédito de R$ 800. E com isso, eu finalizei todos os meus lançamentos de apropriação, tá? De reconhecimento de despesa. Vamos fazer aqui tinhas, né? Que vai ficar 150 de um lado. Desse lado aqui, a gente vai ter 800 mais 2.680, 3.480. 3.480 menos 150, 3.330. Esse é o saldo que fechou. Aqui em encargos sociais também vamos somar, né? Essa mesma soma, 3.480. Aqui só tem um. Ok. Então, gente, essa é a primeira parte, tá? Primeira parte, então, é a apropriação. Eu vou apagar esse monte de setas que eu fiz. É só para mostrar para vocês que tudo que tem aqui, cada total da nossa planilha de folha de pagamento está devidamente lançado nestes 5 lançamentos. Poderiam ser 6, porque eu usei um diversos, ou poderiam ser 4, se eu tivesse usado diversos nas 2 vezes. Fechado, terminamos a primeira etapa, que é a etapa feita no final do mês, em que ocorreu, né, aquela folha de pagamento. Como assim ocorreu, professora? Naquele mês, aqueles empregados trabalharam, portanto, eu tenho uma obrigação de pagá-los, estou em dívida com eles. Virou o mês, e aí eu vou para o momento da já passei, né, da apropriação, eu vou para o momento da liquidação, lá na página 95 do nosso livro. No mês seguinte, serão cumpridas as obrigações referentes a esta folha de pagamento. Quais são as obrigações que a gente tem? A gente tem salários a pagar, 850. A gente tem imposto de renda a recolher, 1.200. A gente também tem a contribuição lá previdenciária, né, do INSS a recolher, ó, de 3.480. A gente tem FGTS a recolher, de R$ 800. E a gente tem aqui uma despesa de encargos sociais, né? Bom,
que diz o livro para nós? Que suponhamos agora que é o dia 5 do mês seguinte, então 5 de maio, por meio de cheque, então cheque é bancos conta movimento, cheque de sua emissão, a empresa tem efetuado todos os pagamentos correspondentes às obrigações sobre a folha em questão. Veja como ficará no diário. Gente, eu poderia fazer aqui 4 lançamentos. Eu não vou fazer, tá? Vamos para a segunda etapa, que é a etapa da liquidação. Eu já tinha deixado prontinho aqui, ó. No 5º dia útil do mês seguinte, a empresa fez assim, ó. Vou deixar até maiorzinho. Quando a gente está gravando, fica mais lento o Excel, tá? Peço desculpas para vocês. Então, tem aqui, ó, diversos a bancos conta movimento. Eu tenho diversas contas sendo debitadas, todas contra bancos conta movimento, né? Creditando bancos conta movimento. Então, eu vou emitindo os cheques e fazendo todos esses pagamentos. Pela liquidação da folha de pagamento. Agora sim, pela liquidação da folha de pagamento do mês anterior. O que eu tenho que pagar? Então, vamos observar os nossos razonetes. A conta salários, eu tenho que pagar? Não, porque isso aqui é uma conta de despesa, vai ficar assim. E lá no final do exercício, vai ter que, né, de mês a mês, lá no final do exercício é jogada para o resultado do exercício. Salários a pagar, opa, essa aqui sim. Isso aqui é uma conta é uma obrigação, uma conta do passivo. Eu tenho que liquidar esses 850. Então, ó, a primeira conta que eu vou debitar, lembrando, isso aqui é uma conta de passivo, e as contas passivas diminuem quando a gente lança a débito. Para zerar, ela está aqui com saldo credor, para zerar, eu vou debitar. Então, debitei salários a pagar. O que é isso? É o líquido pago aos empregados, 850. Tá? Então, lançamento 6, começa aqui, 8.150. Zerou, salários a pagar. Depois, o que eu tenho mais aqui, ó? Contribuições previdenciárias a recolher. Então, ó, salários a pagar, zerei. Contribuições de previdência a recolher. Recolhimento conforme guia. Qual o valor, ó? 3.330. 3.330. Então, aqui no lançamento 6, eu debito também esta conta do passivo para zerar. Zerei. Depois, o que eu tenho? Imposto de renda a recolher. Estou colocando um xizinho aqui, ó, para a gente vendo todos os diversos. Imposto de renda a recolher, sempre esse mesmo histórico, recolhimento conforme guia. Então, vou zerar pelo valor de saldo que tem lá, 1.200. 1.200. Coloco aquele traço e traço duplo, né? Acabou. Guarda daqui. Vamos descer, ver o que mais que tem aqui. Encargos sociais, 3.480. Esse eu não vou fazer nada. Por que não? Não vou fazer nada porque isso aqui é uma conta de despesa, que vai ficando acumulada aí o saldo o ano inteiro e ela acaba lá no resultado do exercício. FGTS a recolher, conta do passivo. Então, obrigação. Vou lançar aqui o valor de R$ 800. Coloco aqui, ó, FGTS a recolher, recolhimento conforme guia, R$ 800. Fecho essa conta. Duplo. Acabou. Né?
Faço essa continha aqui, ó, 850 dos salários a pagar, mais 3.330 das contribuições a recolher, mais 1.200 do imposto de renda a recolher, mais 800 do FGTS a recolher. Total, 13.480. Tá bom, gente? Esse aqui é o meu final. E é assim que a gente termina a aplicação da contabilização da folha de pagamento. Eu quero falar com vocês, agora no finalzinho, lá na página 296, tem o prática 1 solucionada, tem um exemplo todo solucionado, tá? Este exemplo eu vou fazer um segundo vídeo mostrando para vocês, tá bom? Então, terminamos por aqui o nosso primeiro vídeo, onde nós aprendemos a apropriar e liquidar através de lançamentos em diário e razão, né, a nossa folha de pagamento. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.